Muito bem, pessoal. Deu problema de conexão aqui, estou retomando. Vou retomar do ponto em que eu tinha parado. Eu fiz um preâmbulo aí falando sobre a nossa live da semana passada. Oi, Belarmino, eu retomei aqui. Eu tive que deletar aquela primeira parte. Mas vamos lá. Então, eu quero começar agora com os 5 passos para você acelerar sua carreira em 2022. E são 5 passos muito simples, mas cada um deles eu quero fazer o meu comentário, as minhas observações, para vocês terem mais subsídios para desenvolverem isso sozinho, enquanto não estiverem aqui com a mentoria, não estiverem aqui comigo. Eu falo aqui, eu quero reforçar aqui, nesse meu público, eu tenho mentorados, eu tenho clientes de consultoria, clientes corporativos, eu tenho alunos, vários alunos, eu tenho seguidores que começaram a me acompanhar aqui no Instagram pelos conteúdos, eu fico muito feliz de receber sempre novos seguidores e agradeço muito por vocês estarem aqui. E tem amigos, os amigos, as pessoas que me conhecem e curtem aqui o conteúdo que eu faço. Então, eu quero começar primeira dimensão do sucesso, primeiro passo para você acelerar sua carreira em 2022. Tenha objetivos e metas. Aí tem gente que fala assim, mas Luiz Eduardo, todo mundo fala isso. Todo mundo fala para ter objetivos e metas. E todo mundo fala porque é a coisa mais importante que você pode fazer. Se você não sabe para que lado que vai, se você não sabe para que você levanta de manhã, não pode ser levantar de manhã para ir buscar o salário do mês para pagar a conta. Você tem que ter um objetivo seu, um objetivo pessoal e profissional que seja seu, não aquele que a empresa determina. Por que você levanta da cama todo dia? Né? Eu sempre falo do livro do Simon Sinek, que é o Comece pelo Porquê. Tenha um porquê. Né? O Simon Sinek fala do círculo o círculo dourado, né? Então, um círculo com 3 aros, 3 dimensões. Ele fala, o círculo mais externo é o círculo do o quê. Então, se eu perguntar para qualquer um de vocês o que vocês fazem, vocês sabem o que faz. O que faz. Se eu perguntar, o círculo do meio, o segundo círculo, é o círculo do como. E se eu perguntar para vocês como vocês fazem, vocês sabem responder. Se eu perguntar por que vocês fazem, a pergunta vai ser muito difícil de ser respondida e vai ser muito aleatória também. Vai ser assim, porque precisa, não dá para viver sem trabalhar, porque trabalhar é preciso, porque eu tenho conta para pagar, porque eu tenho... enfim, é 1000 coisas que você vai responder, mas não tem o porquê de médio e longo prazo, não tem um motivo, o valor de vida seu, o que te move, qual a missão de vida. O trabalho tem que ser para construir alguma coisa, tem que ser para te movimentar para um objetivo maior, para uma realização. Certo? Se for trabalho pelo salário, você vai se entediar, esse trabalho vira um castigo. E não que o salário não seja importante, pelo amor de Deus, quanto mais melhor. No Engenheiro 5D a gente fala do salário de 5 dígitos. 5 dígitos é ponto de partida para a gente. Certo? Mas a grande meta é o seguinte, o que eu quero construir na vida? Pessoal e profissionalmente. Que cargo eu quero chegar? Quanto eu quero ganhar? Com quem eu quero me relacionar? Como eu quero participar da estratégia da empresa? No aspecto pessoal, qual que é a minha meta de moradia, por exemplo? Onde eu quero morar? Que bairro eu quero morar? Que tipo de casa eu quero morar? A viagem do ano. Para onde eu quero viajar? Eu falo até do dia a dia. Como que você quer viver sua vida? Então, ter objetivos e metas, a gente parte disso aqui. No Engenheiro 5D, a meta que todo mundo tem que ter para entrar, a essência da metodologia, é cargo executivo, salário de múltiplos 5 dígitos. Se você trabalha para isso, você não vai pensar só na tarefa, vai ter que pensar estrategicamente no que fazer. Então, pensa, o primeiro passo para você alavancar a sua carreira é determine uma meta para o final do ano. Determine uma meta para o final do ano. Em que condição profissional e pessoal você quer estar no fim do ano? Pense que nós teremos uma live no dia 30 ou, sei lá,
31 ou 29, 31 não, vai ser pouco provável. Mas uma data, 29 ou 30 de dezembro de 2022. Eu vou estar falando como que você está terminando esse 2020 e 2022. Se você fala assim, a condição ideal, eu quero terminar como? Se tiver acontecido isso, eu estou terminando bem. Por exemplo, eu já falei aqui para um grupo fechado meu. Eu queria estar terminando o meu ano com a mentoria Engenheiro 5D consolidada. E tá, começou em julho, a primeira turma foi em julho, e nós tivemos algumas aberturas de vaga durante o segundo semestre, e hoje nós temos um grupo bem consolidado, o produto Mentoria Engenheiro 5D consolidado, gerando valor para muita gente. Eu queria que meus clientes de consultoria tivessem resultados expressivos, comprovados, e aqueles resultados pelos quais eles me contrataram, e tiveram, certo? Eu queria estar numa situação de harmonia, bem-estar e conforto financeiro e emocional com a minha família. E, felizmente, eu tô. Mas é construção, não é esperar a sorte bater na porta. Então pense, o que de melhor pode te acontecer em um ano? E aí, nesse exercício, faça 2 outros. Um ano, você muda o estágio que você está hoje. Você muda teu patamar, certo? Em 2 anos, você busca a consolidação desse patamar. Então, vamos supor que você quer uma promoção nesse ano de 2022. No final do ano, você foi promovido. No final do segundo ano, no final de 2023, você tem que estar consolidado nesse cargo. Sem dúvida nenhuma, você tem que estar reconhecido como competente, como merecedor, enfim. Sentou na cadeira, ocupou a cadeira e está confortável ali. E aí, determina uma meta para 5 anos. Qual é a outra grande alavancada que eu vou dar? Que eu vou ter que mudar de mindset, que eu vou ter que melhorar minhas habilidades, meus comportamentos, que eu vou ter que construir relações, que outras metas eu vou ter que estipular. Pense que as metas é o que determina o plano de ação. Se você não tiver uma meta, você não consegue fazer um plano de ação. Não dá. Não dá. Simplesmente você vai, como eu costumo falar, você vai abrir a lojinha e ver o que vai acontecer no dia. E é um jeito horrível de viver a vida, né? Além de não alavancar a carreira, não acelerar a carreira, é um tédio danado, né, meu? Se você não tiver um porquê, qualquer perrengue do dia a dia desanima, qualquer perrengue do dia a dia vira um caos, né? E quando você tem um objetivo maior, os perrengues do dia a dia se tornam parte do processo. Você vai encarar, vai resolver problema, vai passar por cima e vamos para o próximo, certo? Então, primeiro passo, e determinante passo para você acelerar sua carreira em 2022. Defina metas. E, escreve e, na medida do possível, compartilhe com outras pessoas. A gente vai falar aqui nos próximos passos, nas próximas dimensões, nós vamos falar aqui sobre o porquê você deve compartilhar com outras pessoas. Não é só para que as outras pessoas te ajudam a ter um compromisso, não é só isso. Elas te ajudam a executar a meta, elas te ajudam a executar teu plano, elas te ajudam a chegar no objetivo. Sozinho não dá, certo? Então, objetivos e metas. Estou vendo gente aqui, pessoas aqui entrando que são seguidores novos. Eu agradeço muito vocês estarem aqui e contem comigo para o que vocês precisarem em termos de carreira e orientação profissional, ok? Então vamos lá, segunda dimensão do sucesso, segundo passo. Cuidem da sua imagem pessoal e profissional. Na dimensão do sucesso, na segunda dimensão do Engenheiro 5D, a gente fala excelente imagem pessoal e profissional. Por quê? Porque a imagem é o que vende, é o que determina a atenção que as pessoas vão dar para você profissionalmente. E aí, essa imagem pessoal e profissional é dividida em 2 aspectos. A autoimagem, a imagem que você tem de você, diretamente relacionado com a autoestima, e a imagem que os outros têm de você, que é a reputação. Você não vai ter uma boa reputação, não vai ter, não é assim que pode ser que não tenha. Você não vai ter uma boa reputação se você não confiar em você mesmo, se você não tiver uma autoimagem.
Então pense o que você está pensando sobre você mesmo. Reflita sobre o que você está pensando sobre você mesmo. Você é capaz? Você consegue fazer você consegue atingir suas metas? Você é confiável? Você é um bom companheiro na vida pessoal e na vida profissional? Certo? Você é um bom membro de equipe? Né? Como é que você se relaciona com as pessoas? A imagem pessoal e profissional é determinante para o sucesso. Ninguém tem uma imagem. Eu tenho um cliente corporativo que tinha um coordenador lá que excelente tecnicamente, engenheiro, excelente tecnicamente, incontestável tecnicamente, mas que tinha uma imagem horrível na empresa, principalmente, entre outras coisas, de comportamento dele, principalmente por causa de pontualidade. Ou seja, pontualidade zero. Nenhum compromisso com os outros, principalmente nos primeiros horários do dia. E não é se o horário é 9 horas para entrar, não é que eu quero que ele chegue 7 horas, 7 e meia da manhã. Você marca a reunião 9 e meia sabendo que o cara não vai chegar. E isso começou a acontecer, começou a ficar chato, inclusive perante o cliente. O cliente marcar uma reunião 9 e meia e já falar assim, não, eu não conto com a presença dele, eu sei que ele não chega. E não é porque tem problema, o cara está bem motorizado, com todas as facilidades para chegar no horário, simplesmente não tinha comprometimento. É ex-funcionário dessa empresa, porque a imagem matou o cara. O conhecimento técnico era incontestável, é incontestável. A imagem que os outros tinham dele matou ele profissionalmente. E matou por quê? Matou naquele momento da carreira, matou naquela empresa. Tem tudo para reconstruir, para recomeçar, mas vai ter que refletir e pensar nisso. O problema dele é que a autoimagem era tão forte, tão valorizada, a autoestima tão elevada, que ele achava que estava inabalável. Não, tecnicamente, eu sou o cara. E era. Aí você acha outro que é tecnicamente parecido, mas com comprometimento, com postura, com posicionamento, pronto. Levou. Então, pense o seguinte, a autoimagem determina como você se comporta, como você se demonstra aos outros. E como os outros te percebem, constrói a sua reputação. E é a sua reputação que vai fazer você ser chamado, você ser convidado, você ser promovido, você ser reconhecido profissionalmente. Certo? Então, quando você olhar no espelho, pensa assim, o que eu estou vendo nesse espelho? Sabe aqueles memes que tem por aí, que aparece uma pessoa olhando para o espelho e vê um leão lá? Tirando os exageros dos memes, é isso. Você tem que ter uma autoconfiança, mas saber o seu tamanho. Confiança é bom, autocrítica também. Então tem que saber o seu tamanho, a sua dimensão, a sua importância. Compromisso é tudo. Eu comecei a live aqui, infelizmente caiu e a gente vai perder no que ficar gravado depois. Eu comecei a live falando do meu compromisso. Hoje é dia 30 de dezembro, 7 horas da noite. Eu estou aqui porque eu tenho um compromisso com vocês, é um compromisso meu, profissional, e não vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer. 7 horas é 7 horas. Quando eu souber eventualmente, e aconteceu isso com o grupo de mentoria privado, lá, uma mentoria fechada do Engenheiro 5D, quando eu souber que eu não vou conseguir cumprir o horário, eu vou avisar antes, vou adiar, vou remarcar e todo mundo vai ficar sabendo. Incidentes e acidentes acontecem, não é disso que eu estou falando, eu estou falando da rotina, do rótulo. Esse cara não é comprometido. E eu estou falando, dando um exemplo, pode ter vários, tá, gente? Pode ter vários. Né? Um outro cliente, tinha que marcar o cliente me contrata prestando serviço para outro cliente. E a gente tinha que marcar uma reunião com esse outro cliente, estava difícil marcar, conseguimos marcar de correria, o cara me ligou, dá para ser hoje às 2 horas da tarde? O cara que me contrata. Dá, beleza, eu estava com a agenda aberta, dá, vamos lá. Tipo, 11 horas da manhã, reunião 2 da tarde. Eu chego lá, o cara fala para mim assim, esse que me recebeu. Demora muito? Eu falei, demora o tempo que precisar, eu vou ficar aqui para explorar o que der.
Ele falou, sabe o que é? Hoje é meu rodízio, eu queria ir embora 3 horas. 3h30. Para quem mora em São Paulo, tem um rodízio de carro que às 5 horas, dependendo do dia, das 5 às 8 da noite, você não pode circular. Às 7, sei lá. E eu super interessado em marcar a reunião, que era muito importante, vou ter a reunião, ele falando que 3 horas ele tem que ir embora, não vai nem saber o que eu falei com o cliente, não vai... E aí a imagem desse cara, para mim, ficou prejudicada, ficou maculada, certo? E assim, mas ele tinha direito de fazer? Tinha. Por mim, aquele dia, eu como consultor, ficaria lá até 10 horas da noite, se precisasse. Mas ele estava preocupado que ele tinha que ir embora, senão ele ia ter que ficar até às 7, o rodízio até às 7. Se ele não, ele ia ter que ficar até às 7. Não é postura, não é posicionamento de gestor, de gerente, de coordenador. Não é. Esse cara não pode estar preocupado com o horário de ir embora. Certo? Num dia super importante. Então, primeiro, objetivos e metas. Segundo, imagem pessoal e profissional. Construa e invista uma boa imagem pessoal e profissional. Aliás, uma excelente imagem pessoal e profissional. Terceiro passo para você acelerar sua carreira em 2022. Construa alianças produtivas. Alianças produtivas eu traduzo como networking eficaz. Networking, com a terminologia aqui, o ING no final. A terminação ING no final. Por quê? Porque é verbo de ação. Network é rede de contato. Pode ser uma agenda lotada. Pode ser teus contatos no LinkedIn, no Instagram. Pode ser. É isso que vai alavancar sua carreira? Não. O network eficaz é quem são as pessoas que podem contribuir para que eu atinja meus objetivos. E eu faço o caminho inverso. Quem são as pessoas com as quais eu posso contribuir e, com isso, receber um benefício, receber uma contribuição, receber uma reciprocidade não cobrada, não intencional, para beneficiar minha carreira. Na medida em que eu contribuo com outras pessoas, na medida que eu concedo, que eu contribuo, que eu participo, que eu me dou, eu recebo em troca muita coisa. Mas essa parceria pode ser explícita. Você pode chegar na pessoa e contar teus planos, por isso que eu falei no Objetivos e Metas, lá para você falar seus planos para outras pessoas, são as pessoas que você pode chegar, por exemplo, seu chefe. Ô chefe, eu estou com um planejamento de carreira, por exemplo, eu sempre recomendo para os meus mentorados, tanto da engenharia, da mentoria do engenheiro 5D, quanto dos mentorados particular, eu recomendo. O cara fala assim, como que eu vou falar isso na empresa? Chega para o seu chefe e fala, eu estou cuidando da minha carreira, estou investindo, estou planejando, meu planejamento é esse, esse e esse. Eu quero que você saiba, no que você puder me ajudar, você me fala, no que você precisar de mim, que agregue valor aqui para o meu momento, você me chama e me pede. Fica claro, não está pedindo favor para ninguém, está explicando que você está num processo que você está construindo e está buscando não só a cooperação, mas buscando contribuir para você aprender mais. Né? Outra forma de fazer isso é bater na porta daquele diretor, daquele gestor que você admira e pedir mentoria em loco, mentoria na própria empresa, certo? Eles, quando você está falando do executivo, de um diretor, por exemplo, eles adoram fazer isso. Quando você fala, eu admiro sua carreira, gostaria de seguir passos parecidos com o seu aí, e não tenha medo de ser piegas. É a sinceridade que vai determinar se você vai ser ouvido ou não. Ficar dando indireta, ficar rodeando, ficar querendo criar oportunidade no cafezinho não funciona. Posso falar com você? Olha, estou fazendo isso, estou planejando, quero galgar cargos aqui dentro e tal, e queria ter o direito aí, ter a possibilidade, a oportunidade de bater um papo com você. Pode ser? E fale sobre ele, não sobre você. Como é que foi sua carreira? O que foi sua dificuldade? O que você pode me falar
da sua carreira que você acha que pode ser interessante para mim e tal. Porque a pessoa, quando pega isso, começa a explorar a, a oportunidade que tem para falar de si. Eu sou bom nisso, sou bom naquilo. O cara não quer saber, vai ficar com o saco cheio. Mas as outras parcerias todas para você construir uma aliança produtiva, um network eficaz, são super importantes. Comece do micro para o macro. E o que é o micro? Por exemplo, o núcleo familiar. Quando eu decidi mudar de carreira, quando eu decidi sair de banco e ser consultor, fazer o que eu faço hoje, seguir uma carreira totalmente diferente da minha carreira de gerente de banco comercial, o primeiro apoio que eu busquei foi com a minha esposa e meu filho, que na época era adolescente ainda, hoje é meu sócio. Eu cheguei e falei, eu vou pedir a conta do banco e nós vamos encarar uma barra aqui, porque vou ter que construir tudo do zero, tal, tal. E foi, fácil não foi, porque eu tive que negociar muito, tem uma condição super consolidada no banco, e gerou uma insegurança na minha esposa, tal, mas o que determina quem que vai ser essa sua aliança produtiva? O que vai determinar isso é o teu grau de comprometimento com o teu projeto. Se você não estiver demonstrando paixão, firmeza naquilo e pequenos progressos, você não vai arrumar adesão. Né? E esse negócio da aliança produtiva, do network eficaz, existe em todos os níveis de autores que falam de carreira o tempo todo, que é também o Mastermind. O Mastermind, bastante. Agora a gente vê aqui os influenciadores digitais, todos montam seus Mastermind, que é o núcleo que eles param para pensar e conversar junto. Certo? Então tenha isso. Eu vou falar uma coisa muito chata aqui que é super importante. Sabe aquele grupinho da tua patota, dos teus coleguinhas de empresa que se reúne para fazer fofoca, falar mal do chefe, falar mal da empresa, reclamar e tudo mais? Cai fora. Cai fora. Isso não agrega valor, pelo contrário. Derruba energia e mina a tua capacidade de visão estratégica, a tua capacidade de agregar valor para o teu próprio trabalho, para você ser reconhecido, ser percebido como uma pessoa de valor. Quem anda nesses grupinhos, nessas patotinhas, que tem um grupo conhecido, super fechado, está rotulado, está na empresa porque executa uma tarefa X lá e enquanto tiver aquela tarefa, aqueles caras vão estar lá. Não contam com eles para nada. Então, procure assim, em quem eu me espelho? Quem pode ser um modelo para mim? E modelar é tudo que a gente precisa. Eu falo assim, qual é o executivo que você fala, esse cara eu admiro pela carreira, pela postura, pelo jeito que fala, pelo jeito que se relaciona? É modelagem. E procura se aproximar deles e ter eles no teu relacionamento. É possível. Eu tenho muita experiência com isso, várias vezes, e todas elas eu tomei iniciativa, liguei, no caso, né, no meu caso, quando estava no banco ainda tal, era ligar. Hoje, continuo fazendo isso como consultor, usando as ferramentas do momento, que quando você tem acesso ao WhatsApp é o mais fácil, mas se não, é via direct aí no LinkedIn, no Instagram, você faz o contato e construa relacionamentos que te fortaleçam, relacionamentos que te ajudem a chegar onde você quer. E lembre-se, é via de mão dupla. Comece concedendo, comece contribuindo, comece oferecendo ajuda. Seja o cara que, por contribuir, vai ser reconhecido, vai ser lembrado. E quando eu falo cara, vocês já sabem, não é o homem, não é o sexo masculino. É quem estiver me ouvindo aqui, e eu, felizmente, tenho homens, mulheres e todos muito bem-vindos, muito queridos aqui. Muito bom. Então eu falei 3 objetivos, 3 passos para você acelerar a sua carreira até agora. Objetivos e metas, excelente imagem pessoal e profissional e alianças produtivas ou networking eficaz. Certo? Agora eu vou para o 4º passo.
A quarta dimensão do sucesso. Ações positivas diárias. Ações positivas diárias é o seguinte: você tem que pensar e agir na sua meta todo santo dia. Aí fala assim, pô, Luiz Eduardo, tem dia que eu não estou com saco para isso. Beleza, saiba que é um dia a menos que você trabalhou para você. Um dia a menos que você trabalhou na construção do seu sonho. Um dia a menos que você, um dia que você distanciou, que você criou uma distância maior em relação aos seus objetivos e metas. Eu sempre falo o seguinte, ó, para dar dimensão do problema, de que aquele negócio assim, hoje eu não estou bom, não, nem liguei para isso. Se você tiver um dia ruim por semana, aquele dia que você se dá o direito de estar de saco cheio, não vou, hoje eu vou trabalhar só para cumprir o horário. Se você tiver um dia desse por semana, e muita gente tem mais de um, são 52 dias por mês, que são quase 2 meses que você trabalhou menos do que a média das pessoas bem-sucedidas. O Michael Phelps, o maior nadador de todos os tempos, o maior medalhista olímpico de todos os tempos, até o momento, dificilmente, pelo que dizem, vai ser superado, ele falava o seguinte: eu treinava 7 dias por semana durante 6 anos. Treinei 7 dias por semana durante 6 anos. Oi, Leia. Bem-vinda. Minha irmã tá na área. E ele falava o seguinte: quando eu entrava em qualquer competição, seja olímpica, campeonato mundial, campeonato do colégio, que obviamente ele já tinha passado essa fase, ele chegava assim, eu sabia que eu tinha treinado 52 dias a mais do que todo mundo, do que todos os concorrentes dele, porque todos os concorrentes dele folgavam uma vez por semana e ele não. E isso, esse treino de um dia a mais, obviamente, dava uma capacitação para ele. Mas a confiança que ele tinha de que treinava mais que todo mundo era determinante para o sucesso dele. Ele ia achando que ele era o cara. E ele, de fato, né, não precisa falar, mas ele era. Então, ele fala o seguinte: treinar todo dia. E eu falo, como você vai agir na sua meta todo dia? Ação positiva todo dia, considerando que tem sábado e domingo. Pô, se a sua meta é uma meta profissional, o que você pode assistir um vídeo no YouTube com uma intenção pré-definida, fazer anotação, aprender alguma coisa em relação à sua meta no sábado e no domingo. Ou ler 2, 3 páginas do livro, ainda que você tenha compromisso com a família, que na hora que dá um refresco lá, você vai pegar o livro e vai ler. Eu ando com o tablet para lá, para cá e fico lendo e pesquisando em todo momento que eu tenho disponível. Mas então, pô, você vira escravo do negócio. Não, vocês veem minha rotina. Eu vou treinar, eu vou para a praia, eu adoro passear com a minha esposa na Paulista, 3 horas de caminhada de sábado e domingo na Paulista. Não, eu faço tudo no teu momento. Então, pense assim, sábado e domingo também, não vire escravo da tua meta. Mas saiba que as pessoas bem-sucedidas agem positivamente todo dia. O tempo todo. Né? O tempo todo que eu estou falando é o ano todo, não é 24 horas por dia, não. Mas agem todo dia. Quando você identificar um problema no trabalho, é como que eu vou aprender com esse problema, como que eu vou tornar isso um benefício, já que o problema já está instalado. Pô, resolve o problema, fala, que aprendizado eu tirei disso? Não tem situação em que você não se beneficie, certo? Ainda que seja para conhecer uma pessoa, para conhecer alguém que te ajudou, aproveite. Aproveite sempre para tornar positivo isso em relação à sua meta. As ações positivas são o que vão te direcionar para o teu objetivo. Ações positivas ajudam a executar o teu plano de metas, certo? Muito bem, vamos para o 5º e último passo para você ser bem-sucedido na carreira em 2022. É o mais simples, é uma palavra. É coragem. Coragem, porque,
tem que ter atitude para fazer. Só essas 5 coisas que eu estou falando aqui, se você não tiver coragem, nenhuma delas acontece. Coragem para determinar a meta. Tem que ter coragem, porque quando você fala assim, eu quero estar 3 steps socialmente, profissionalmente do que eu estou hoje, tem que ter coragem para falar isso. Até para você mesmo. Tem gente que não tem. Certo? Imagina não ter coragem para se comprometer com um objetivo. Não estou falando para falar para terceiro, não. Agora, coragem para quebrar paradigma. Tem gente que fala assim, aqui é assim mesmo. É assim mesmo? Nessa empresa seu negócio não funciona. Por quê? Alguém questionou? Alguém perguntou? Alguém propôs? Não mexe não. Naquele cara é assim mesmo. Coragem para quebrar paradigma, coragem para quebrar verdade pré-estabelecida por alguém. Não que eu tenho que ter uma verdade absoluta, a minha verdade equivale. É que eu não vou aceitar a verdade dos outros. O nego vem, me joga uma cascata aqui na orelha, eu acredito na verdade dele. Coragem para tomar decisão, coragem para correr risco. Certo? Tem gente que fala assim, Luiz Eduardo, nesse emprego não está dando, mas eu tenho que tomar uma decisão. Eu falo, então toma. Não, mas sabe como é que é? O mercado está ruim. Meu, se você está empregado, se apresenta para o mercado, arruma um emprego novo e sai. Aí não toma decisão, não toma atitude. Atitude, que está diretamente ligado com a coragem, é a única coisa que você tem que não depende de autorização de pai e da mãe, não depende de negociação com o esposo ou marido, não depende de orçamento, você não precisa ter dinheiro para ter atitude. Atitude é, eu preciso fazer, eu vou e faço. Pode dar errado? Pode ser. Pode não ser a melhor atitude no momento? Pode, você só vai saber fazendo. Certo? Se for ético, se for leal, se for verdadeiro para você, faz. Existe risco? Sempre existe risco. Tem que ter coragem. Né? Todas as vezes que eu progredi, que eu dei os maiores saltos na minha carreira, foi com muita coragem. Mas eu tenho medo. Eu também. Ter coragem não é não ter medo. Coragem não é ausência de medo. O medo é dar segurança para o ser humano. O medo é que te faz analisar a situação, te faz pensar em como agir. A coragem é fazer o que precisa ser feito apesar do medo. Fazer o que precisa ser feito minimizando os riscos, analisando a situação. E coragem, quando chega no final do ano, eu acho uma festa, eu acho legal, até de verdade, aquele negócio de fazer resoluções de ano novo. Esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou mudar de emprego, esse ano eu vou, sei lá, comprar a casa própria. Meu, não pode um negócio desse não ser precedido imediatamente de ação. Certo? E o que impede muita coisa? Primeiro que é o entusiasmo do momento. Passou, queimou fogos lá, assistiu a virada na televisão lá, volta para a vida real, dia 3 está tudo zerado, nesse caso desse ano, que é dia 3, está tudo zerado, vamos para a vida real. 2022 não vai ser diferente se você não agir de forma diferente. E eu estou falando que o sucesso tem método. O sucesso tem método. Sucesso não é sorte, sucesso não é dom divino. Deus pega e fala, pum, esse aqui vai ter sucesso. Tem herança, tem... Não é disso que eu estou falando de sucesso construído, sucesso profissional. Até quem tem herança, parabéns, eu conheço muitos que triplicaram a herança dos pais. E daí para mais. E conheço outros que quebrou porque gastou tudo e não sabia o que fazer. Então, o sucesso tem método, certo? Uma das partes do método que nós usamos na engenharia, na mentoria Engenheiro 5D e nos nossos processos de mentorias geral é as 5 dimensões do sucesso. Objetivos e metas. Sem isso, você não sabe para que se levanta da cama. Sem isso, você não tem motivação, certo? Excelente imagem pessoal e profissional. O que você pensa de você e o que as pessoas pensam de você. Como é que anda a minha autoestima
a autoestima tem que estar legal, tem que estar elevada, e a reputação também, é o que os outros pensam de mim. Tem gente que fala para mim assim, Luiz, estou cagando porque os outros pensam de mim. Muda para o meio do mato, vai morar na caverna. Se você não se importa com o que as outras pessoas pensam de você, alguma coisa está muito errada e vai dar errado para você. Porque se você conviver com uma pessoa, você está sendo observado e tua reputação está sendo construída. E eu falo, pô, não tem jeito, a reputação ela é determinante para a tua evolução profissional. O Ivan aqui está falando que coragem é algo complexo. Eu estou simplificando bem o contexto de coragem aqui, mas assim, coragem é fazer o que tem que ser feito. Apesar dos riscos, apesar de descontentar algumas pessoas, apesar de não estar 100% preparado. Eu falo o seguinte, se você esperar todas as condições favoráveis para tomar uma decisão, não precisa ser você. Você, Ivan, você qualquer um. Não precisa, pode ser o menor aprendiz lá. Por quê? Porque se tiver todas as condições favoráveis para tomar uma decisão, qualquer um toma. Eu estava falando ontem na reunião da mentoria do Engenheiro 5D sobre a tomada de decisão, né? Você vai tomar uma decisão, você tem que ter capacidade de julgamento. E tem muitas pessoas que falam assim, é feio julgar os outros, você não sabe. A gente é pago para julgar. Se você não julgar, você não toma decisão. Mas eu não sou justiça divina que vale, ou eu não sou juiz para julgar ninguém. Não vem com essa historinha, não. Julgar uma situação, até uma pessoa, por exemplo, aquele cara que eu acabei de falar, que chegava atrasado pra caramba e tal. Pô, se eu não fizer um julgamento a respeito disso, eu não concordo, não compactuo, e foi dado todas as chances para ele, eu não tomo uma decisão, e vou ser conivente. E ele vai ferrar com a equipe, vai ferrar com o respeito de todo mundo, porque se não acontece nada para um, não acontece nada para ninguém. Então, para tomar uma decisão de trabalho, uma decisão operacional, você tem que julgar a situação. Para tomar uma decisão de gestão de pessoas, você tem que julgar o profissional. E não é julgar a pessoa. É julgar a atitude profissional, a atividade profissional, a capacidade profissional. E tem que julgar. Certo? Então, e a coragem, eu comecei a falar isso por causa da colocação aqui do Ivan Antonelli, coragem é complexo em vários aspectos. Mas é aquilo assim, escolhe o rumo, escolhe a meta e vai. Vai ter que aprender no meio do caminho. Sabe aquela história de trocar o pneu com o carro andando? Pior que isso. Tem um videozinho que rola aí na internet, que eu uso em treinamento meu, que é construir um avião com o avião voando. É muito pior que trocar o pneu com o carro andando. Não dá para você parar e pensar em tudo, escolher todas as situações. Você tem que começar agora a fazer o que tem que ser feito. Né? Por exemplo, eu vou, em 2022 agora, eu vou me capacitar. O que você vai fazer? Começa o dia 3, que amanhã não vai dar tempo, ninguém vai estar aberto para isso. Começa o dia 3 matriculando na escola, contratando a mentoria, de preferência o Engenheiro 5D que está aqui disponível para vocês. Mas não é disso que eu estou falando, é tomar ação. Ação. Eu não gosto de falar assim, eu gostaria, eu estou pensando. O que você vai fazer? É verbo de ação. Fazer. Tomar a decisão, ação é a partir da decisão. A ação complementa a decisão. A ação só acontece a partir de uma decisão. O Ivan está complementando aqui, é bem oportuno o que você falou. Talvez esse julgamento seja importante até mesmo para quem está sendo julgado. Tem gente que precisa de feedback
verbal, aquele feedback tradicional, convencional, que a gente usa bastante, e nós temos metodologia, método próprio de feedback eficaz, 100% eficaz para construir equipe, para desenvolver pessoas, mas tem gente que só entende um tipo de feedback. É uma ação específica em relação ao comportamento dela. Né? E eu falei aqui do caso da demissão, mas não precisa ser demissão. Mas na hora que a ação acontece, se gera um sentimento, gera mudança. Se não gera sentimento, não vai ter mudança de comportamento. Né? Quando todo mundo fica, o cara é chato, por exemplo, né? Naquele caso, ele chega atrasado, o cara não se compromete, não acontece nada, o cara está cagando para isso, não vai mudar. Na hora que chega no dia lá, ele chega, vai entrar na reunião, a porta está trancada, não, você não vai entrar. Eu já fiz isso. Não foi com essa pessoa. Não, mas, não, eu avisei que você chegasse atrasado, você não ia entrar. Não, mas é porque não sei. Não, tudo bem, eu entendo, você não vai entrar. Não vai. Fica puto, passa uma vergonha do caramba, fica refletindo lá fora. Não, então deixa eu pegar. Não vai pegar nada, está fechada a sala, não vamos acabar a reunião, depois você... Gerou sentimento? Gerou, o cara começa a refletir. Se o cara chega atrasado e fala, de novo atrasado, senta aí, então não vai acontecer nada. Agora, se você fala assim, 2022 vai ser diferente para mim, porque agora eu estou motivado, estou cheio de cor, estou ouvindo o Luiz Eduardo, comprei um livro, e começa o dia 3 de janeiro, sem ação efetiva, sem posicionamento, sem ter coragem para tomar uma decisão precedida de ação, não vai acontecer nada. Vai ser 2022 igual a 2021, igual a 2020, igual a 2019, igual a vida. Você está satisfeito com a sua vida? Se não estiver satisfeito com a sua vida, começa com esses 5 passos. Vou repetir os 5 passos para a gente partir para finalizar aqui, tá? Se alguém tiver algum comentário aqui, enquanto eu vou falando, coloca aí. E eu agradeço aqui as participações, mas vamos lá, ó. Objetivos e metas. É o alvo, é o ponto de partida. É como se você estivesse num lugar e fosse fazer uma viagem, você define o destino. Você sabendo onde você está e o destino para onde você vai, você consegue traçar uma trajetória, traçar um itinerário, certo? Então, objetivos e metas é para isso, para você conseguir traçar o teu itinerário para chegar lá. Excelente imagem pessoal e profissional. É como as pessoas te percebem, como você se comporta hoje com o cargo que você quer ter amanhã, ou até 2 cargos acima. Certo? Quando eu era gerente de agência, todo mundo pensava que eu era diretor do banco. Porque eu era metido pra caramba? Não, porque eu me comportava como diretor. Mas você não foi diretor? Quem acompanha aqui sabe, eu recusei 3 convites para ser diretor porque eu estava estudando, fazendo, me preparando para fazer o que eu faço agora. Mas não só meus clientes percebiam, como o banco também percebeu. Falou, você está pronto, vem cá. Eu falei, não posso. Beleza, deixa eu aqui. Certo? Mas se comporte como? Tenha uma excelente imagem pessoal e profissional. Transmita confiança, segurança, capacidade técnica, enfim, tenha uma excelente reputação. Terceiro, alianças produtivas, network eficaz. Sozinho não dá para fazer o que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer, o que todo mundo tem que fazer. Sozinho não dá. Tem um ditado que fala o seguinte, quer ir rápido, vai sozinho. Quer ir longe, vai em grupo, vai acompanhado, vai com uma equipe de alta performance. Eu não acredito nem nessa parte do ir rápido, porque você voo de galinha. Vai cair ali na frente. Não dá para ir sozinho. Não conheço ninguém que fez sozinho. Ninguém de sucesso construiu uma trajetória de carreira sozinho. Certo? E pense, sempre via de mão dupla. Eu quero contribuição, vou pedir contribuição e vou dar o meu melhor para ajudar essas pessoas a atingir os objetivos delas. O quarto, ações positivas diárias. Não se permita um dia putinho. Hoje eu tô mal, tô mimizento, tal. Esquece. Não dá. E se afaste dessas pessoas que ela derruba a sua energia.
certo? Aquelas pessoas que só encostam para reclamar, para falar mal, então cai fora. Você para. Precisa romper com elas? Não. Só não dá bola para isso, não alimenta, não se embande com esse tipo de pessoa, que é falando português chulo, um verbo que a minha sogra gostava de usar. Ah, o cara está se embandando com tal tipo de gente. Não, esquece. Ah, mas são meus colegas de trabalho desde quando eu entrei aqui. Beleza, respeita a pessoa e não vai humilhar, ofender ninguém. Só saiba que não é esse tipo de gente que vai ajudar você a progredir na carreira. E o quinto, coragem. Coragem é determinante para você começar o que você quer começar, certo? Para dar o primeiro passo, para fazer um plano de ação, para fazer os contatos que você precisa fazer. Sabe aquela pessoa que você fala, puta, faz tempo que eu estou querendo falar, mas não tenho coragem? Às vezes a frase dita é essa mesmo, não tenho coragem. Não tem que ter coragem. É atitude, pega o telefone, eu pego o WhatsApp lá, passa a mensagem, manda um e-mail. Não tem que ter coragem, tem que ter atitude, certo? Coragem, reforçando aqui, não é ausência de medo, é agir apesar do medo, é minimizar os riscos, analisar os riscos, certo? E saber que eles existem, e que se alguma coisa der errado, se você não tiver o plano B, conserta e segue o plano, segue a vida. Não é, eu tomei uma invertida, não vou desistir da minha meta. Esquece. Eu não atingi nenhuma meta minha de primeira, num trajeto 100% linear, isento de problemas, isento de intercorrência, de obstáculo. Não. Eles apareceram, eu tomei a decisão que tinha que tomar, tomei a melhor atitude que eu achava no momento e fui. Certo? Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo hoje. Última live do ano. Eu quero desejar um excelente ano novo para todos vocês. Um 2022 de muitas realizações. Eu gostaria que vocês aqui nesse final de ano comemorassem, refletissem sobre tudo que aconteceu em 2021 e destacasse, observasse as coisas boas. Por pior que tenha sido o ano em alguns aspectos, eu tenho certeza que em muitos outros o ano foi bom. Eu contei uma historinha aí nas lives, numa das lives passadas aí, do cara que tinha que ter da gratidão, né? Então, fala assim, o cara está na casa dele lá, uma casa de classe média alta, bem situado, e ele tomando café da manhã, lendo o jornal no tablet, aquela vida de família margarina mesmo. E ele olha pela janela e vê um mendigo lá fuçando o lixo. E ele fala, puta, graças a Deus, eu tenho minha casa, eu tenho meu trabalho, eu tenho dinheiro para pôr comida na mesa, minha família está alimentada, eu estou seguro, eu estou com saúde e não estou precisando passar por essa situação que está passando aquela pessoa lá. Aí aquela pessoa está lá catando lixo e passa um lunático totalmente louco, né? Psicologicamente, emocionalmente abalado, falando com as estrelas, com o poste, com tudo mais lá. E o mendigo fuçando lixo fala assim, nossa, ainda bem, eu estou quebrado, estou sem grana, mas não estou louco, ainda tenho minhas faculdades mentais, eu tenho saúde, eu posso, quando eu arrumar um emprego, eu resolvo essa situação. E o louco está andando lá tal, e do lado dele um carro atropela uma pessoa lá e o cara está tudo ensanguentado e fratura exposta e tal. E o louco pensa assim, nossa, eu estou sem minhas faculdades mentais, já estou avariado aqui há muito tempo, mas pelo menos estou inteiro. Não estou quebrado com risco de morrer agora que nem está essa pessoa aí. A ambulância passa, pega, leva essa pessoa embora. Ele está lá todo quebrado, consciente ainda, mas muito machucado. A ambulância para, desce ele no hospital e ele, do lado dele, uma outra maca, chega o enfermeiro e cobre a cabeça da pessoa que está na maca. E o cara todo quebrado pensa assim, nossa, eu estou todo quebrado aqui, mas pelo menos eu estou vivo. Então, gente, só por estar vivo, nós temos muitos motivos para agradecer, certo? O riquinho lá tomando café da manhã de primeira linha tinha motivo para agradecer,
o mendigo catando lixo estava com saúde, podia arrumar emprego, tinha motivo para agradecer, o louco estava íntegro fisicamente e por isso ele tinha motivo para agradecer, o outro estava todo ferrado lá, atropelado, sangrando, com 1000 procedimentos para fazer, para garantir a integridade e a saúde dele, mas ele não estava morto, certo? Então é isso, gente. Chegamos no final de 2021, vocês me motivaram demais a fazer tudo que eu estou fazendo, estou adorando fazer isso. Contem comigo toda quinta-feira, contem com meus conteúdos aí no Instagram. Quem não me segue ainda no Instagram, entra lá, me segue no Instagram. Tem meu canal no YouTube, também é Luiz Eduardo Neves Loureiro. Meu perfil no LinkedIn, a página profissional também é Luiz Eduardo Neves Loureiro. Tem o perfil pessoa física e a pessoa jurídica. A pessoa jurídica é o que eu alimento mais, mas também é Luiz Eduardo Neves Loureiro. Conto com vocês para 2022, contem comigo para 2022. Tenham um excelente final de ano. O Ivan está obrigado pelas aulas de vida, tanto profissional quanto pessoal. Obrigado. Eu falo da minha vida mesmo, na minha experiência prática, e espero que isso contribua com vocês. Eu estou muito satisfeito de fazer isso, muito satisfeito de estar terminando mais essa live aqui com vocês. Ok? Tchau, pessoal. Valeu. Abraço.